Existem fases na nossa vida que absolutamente tudo desanda. O trabalho não faz mais sentido, a grana aperta, os relacionamentos azedam e até levantar da cama pode virar uma verdadeira luta. E a sensação é que parece que você tá sozinha bem no meio de um deserto. Sem mapa, sem água e sem ao menos saber se dali existe uma saída. Mas o que você vive agora não define de jeito nenhum quem você é. E mesmo que pareça interminável, deserto nenhum vai durar para sempre. E hoje a gente vai falar sobre momentos como esse, em que tudo trava, tudo pesa e a gente se sente perdida no meio do deserto. Porque às vezes o que a gente acredita realmente que é o nosso fim, na verdade é só um meio. Seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, de uma forma leve, de uma forma realista e que, para isso, talvez eu precise te dar algumas chacoalhadinhas, umas tamancadinhas. O meu nome é Andréia Chociai e lá no meu Instagram e no meu TikTok, @AndréiaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim. Lá no Instagram, inclusive, a gente tem um canal Vida Fitness e Tamancadas, que tá logo ali na minha bio, onde a gente faz alguns desafios, onde eu dou umas encorajadas em vocês, divido algumas coisas ali que eu tô descobrindo no mundo, que eu tenho certeza que também vai ajudar vocês, inclusive trazendo temas que seriam interessantes para trazer aqui pro pod. Se você me assiste no YouTube, eu já vou te convidar também para se inscrever no nosso canal. Primeiramente, eu preciso me desculpar com vocês, porque nós não tivemos o nosso último episódio na sexta-feira. Então, quem conhece aqui o podcast, quem me conhece sabe que o podcast aqui vai ao ar às terças e sextas. E na última sexta-feira, quem me acompanha lá no Instagram percebeu que nós estamos passando por um deserto. Um momento um tanto quanto difícil. Quem é mãe bichológica vai entender que quando algo acontece para esses nossos bichinhos é um verdadeiro caos. E a minha filhota que vocês escutam aqui, eu fiquei tão feliz de ler algumas mensagens que eu recebi lá de pessoas que falam assim: a gente escuta o pod, escuta as patinhas dela atrás, ou escuta ela roncando, ela sonhando. A Luli é presença nesse podcast, mas a Luli, ela tá enfrentando um momento muito difícil. Ela é uma cachorra que vai completar 14 anos e ela tem graves problemas ortopédicos. Ela ficou paraplégica em 2024, a gente teve que fazer foi 2024, por causa de uma hérnia, então a gente teve que fazer uma cirurgia às pressas. Ali a gente descobriu que ela era cardiopata, porque a gente sedou ela para fazer uma tomografia e quase que ela virou camiseta de saudade. E os 2 joelhos de trás dela são semi-rompidos, aquela coisa de cachorrinho pequenininho, saltador. Então, assim, ela tem um ortopédico muito complicado. Ela vive à base de uma medicação mensal para ela sentir menos dor, porque ela tem osteoartrite, e muita fisioterapia. E nessa investigação aí, nessa época, quando a gente fez a cirurgia, nós descobrimos que ela era cardiopata, o coração dela um pouquinho maior, enfim. Então, assim, Luli é uma bombinha relógio que a gente sempre tá de olho. E na véspera do feriado, que foi na quinta-feira, ela acordou a gente da quarta pra quinta, ela acordou a gente com muita dor. Então, e a gente sabe que é dor porque ela começa a ficar ofegante, ela não consegue deitar, ela não consegue dormir. E ela chegava na gente e ficava assim, muito, muito ofegante. Nós levamos pro veterinário. E aí era feriado, não tinha muito o que ser feito. E a gente até pensou na hora, cara, ela tinha pulado do sofá alguns dias atrás. Falei, deve ter sido esse pulo, deve ter dado outra hérnia. Enfim, a gente ficou ali nos achismos. Fizemos raio-x, não encontramos nada de hérnia, nada de problema ortopédico. Aí realizamos o ultrassom. No ultrassom já vimos algumas coisas. O rim não estava muito bem, o fígado também não. E no raio-x foi identificado que o coração dela estava, assim, um pouco maior. E aí, na hora, eu falei assim, mas o coração dela já é maior, né? Fizemos medicação, também no raio-x pegou que ela estava com fluido dentro dos pulmões, que estava indicando uma infecção, enfim. Veio pra casa, sofrendo, sabe aquela respiração sofrida, aquela coisa
sabe, uma agonia. Mas do sábado pro domingo a coisa ficou muito pior e aí a gente levou ela num hospital veterinário. E foi constatado que a Luli estava com insuficiência cardiorrespiratória. Resumo do resumo, porque eu contei mais disso lá no Instagram. Ela teve que ficar internada em regime de urgência. E nós descobrimos também que os dentes dela têm muito tártaro. A gente já sabia disso. Só que a gente evitava fazer porque toda sedação para Luli pode levar ela de arrasta. Mas esse tártaro chegou num nível de infecção tão grande que todos os dentes estavam com abscesso. Na parte de cima, esse abscesso acaba também dificultando a respiração e levando infecção para dentro dos pulmões. Então, ontem a gente teve que sedar a bonequinha para ela passar por esse procedimento com muita dor no coração, porque a gente sabia que essa sedação também ela podia ir de arrasta, mas ela se recuperou, tá se recuperando e a ideia é que ela volte na quarta-feira. Um período muito difícil pra gente, até por isso a gente não teve episódio na sexta-feira, porque a gente ficou nessa de leva pro exame, leva aqui, tentando descobrir o que é que tá acontecendo. Mas pra gente é daqueles sustos que coloca a gente nessa situação de descontrole, de deserto. Mas antes, peraí, de prosseguir aqui pra gente falar desses momentos de deserto que todos nós passamos, eu preciso puxar a orelha dos meus ouvintes que ainda não compraram presente para Dia das Mães. Aí vai chegar e vai lá de última hora, traz sempre do quê? Do bom e velho perfuminho, de um chocolatinho, e vamos combinar que a gente pode fazer melhor, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás de roupas chiques, minimalistas, que combinam, que ela pode usar no trabalho, que ela pode usar no happy hour, que ela pode usar, assim, roupa que não tem erro. E Dona Insider está aqui para isso. E aí você vai falar, mas Andréia, hoje é dia 6, o Dia das Mães já é no final de semana, e aí não vai chegar a tempo. Então, assim, primeiro, nesta semana, a Dona Insider tá com os fretes ainda mais agilizados. E disse para mim que nas compras feitas até hoje, na Grande São Paulo, eles conseguem entregar até no dia 8. Mas vamos lá também que mesmo que chegue depois de domingo, vale muito a pena a espera de você, ao invés de dar o básico de sempre, dar uma roupinha que ela vai usar por muito tempo, tecnológica, minimalista, chique de bonita. Então eu vou deixar aqui embaixo um link, já com o nosso cupom aplicado, que vai dar 15% de desconto and frete. Então vocês vão lá, aproveitem esta condição. Inclusive, pode dar um pause aqui nesse episódio, vai lá, resolve essa demanda, resolve o presente para vossa mames e aí volta aqui pra gente continuar conversando. Momentos como esse que aconteceu com a Luli, eu costumo chamar de deserto, porque a gente que é cristão, a gente ouve muito isso na igreja, nas pregações, né? Momento de vales de ossos secos, desertos. E eu gosto dessa analogia, porque o deserto ele é um lugar onde nada prospera. Ele não é um lugar habitável, ele não é um lugar... ele é um lugar inóspito. Porque durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Justamente porque não tem um bioma, porque não tem... bioma, aqui eu gastei, pode ser que eu tava falando merda. Galera da biologia, vocês me perdoem, mas não tem um ecossistema para fazer uma boa troca de calor, conservar calor e fazer essa troca de temperatura bacana. Então, assim, é inóspito, não dá para viver no deserto. Não tem água suficiente, não tem temperatura, ok. É tudo ruim no deserto. Então, assim, no máximo que a gente faz no deserto é passear. Então, a gente vai, quero conhecer o deserto do Saara. Você vai lá, passeia, passa um perrengue e volta. Então, eu gosto dessa analogia de pensar que existem momentos na nossa vida que são esses momentos de deserto. Momentos que você olha ao teu redor, não tem controle de nada, porque eu não tenho assim... tô com calor, tô com sede, vou aqui numa torneirinha, puxo uma água, vou aqui num ribeirãozinho, vou aqui, tiro uma água, vou ali numa árvore, dedo embaixo da... Você não tem controle. Você tá num ambiente inóspito, um ambiente difícil, um ambiente onde você entra em sofrimento, porque ou você vai estar com muito calor, com muita sede, ou você vai estar com muito frio. E perde suas bases sólidas.
Porque a areia não tem nada de sólido. Você pisa, ela te afunda, ela te arrasta, ela torna o andar mais difícil. Então eu gosto muito dessa analogia para momentos de deserto na nossa vida. Esses momentos que nos tiram do controle. Então as bases sólidas saem debaixo do teu pé. E tudo que você achava que estava encaminhado, que estava bonitinho, de repente está perdido. Pode ser um trabalho que você tá aí, tava tudo certo, tava tudo ok, tava tudo indo, e de repente parece que tudo começa a desandar. Parece que o chefe começa a pegar mais no teu pé, parece que as pessoas começam a se virar contra você, suas entregas, você faz, e ainda falta alguma coisa, e você começa a ter alguns erros bobos, e você começa a sentir aquele sentimento de perseguição, como se você estivesse sendo avaliado o tempo inteiro pra tomar um chute na bunda, sabe? Pode ser o teu relacionamento, que tava tudo bem, a coisa tá andando, e aí parece que vocês, sabe, começa dois bicudo, que começa a não se dar bem, e vocês começam a se estressar, e a coisa começa a ficar frágil, e você começa a desconfiar, e ele começa a desconfiar, e vocês vão entrando nessa roda de parece que briga por tudo e que não se encaixa em mais nada. São momentos de deserto. Um momento onde parece que a coisa sai do meu controle, tudo que era estável fica instável, e que eu olho em volta e parece que eu não vejo saída. Eu vejo areia, não vejo um oásisinho que seja, uma árvorezinho, um coqueirinho que seja para me fazer meia sombra. Tudo some. Tudo desaparece. E na imaturidade, nesses momentos de deserto, eram momentos onde eu instalava em mim dois modos. Um modo que, inclusive, eu odeio nas pessoas, que é o modo murmurador. E aí eu começava, por que, Deus? O Senhor está querendo me castigar? Por que eu estou passando por isso? Aí quando era Deus, porque Deus era sempre o foco da minha ira, tá? Sempre. Aí eram as pessoas, nossa, por que fulano isso? Por que pra mim nada dá certo? Por que é sempre assim? Quando a coisa começa a dar certo, desanda. Por que só dá certo pros outros? Por que ppp? Reclamar. Ou então intercalava com a Andréia na ira. Aí ficava no ódio. Praguejava a vida de todo mundo. Queria que todo mundo fosse de arrasta. Ninguém presta. Eu vou fuder com todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo. Eu vou dificultar, vai dificultar minha vida, eu dificulto pior. Eu vou fazer, você vai ver, eu vou devolver na mesma moeda. Então eu ativava esses dois modos no deserto. O que não é legal, porque... tem uma expressão que eu e o Michael usa, que é das Olimpíadas. E a gente fala que o meio dos esportes, o meio competitivo das competições e tal, é um ambiente muito hostil, porque é competição. Então, assim, é nego falando mal um do outro, tá todo mundo tentando sabotar um outro, esperando que o outro caia da barra, essa coisa assim. E aí nas Olimpíadas tinha um jargão que eles usavam assim, tipo assim, Olimpíadas, despertando o melhor em nós. E aí, quando começa a acontecer essas coisas, tipo essas pinimbas no esporte, a gente fala, lá, o esporte, despertando o melhor em nós. E aí eu vejo que nesses momentos de deserto, na imaturidade, ele despertava o melhor em nós, né? A Andréia putaça, ou murmurenta, ou reclamenta. E com muita maturidade, depois de passar por muito deserto, a gente aprende a ter posturas diferentes nesses momentos, porque, eu não sei, a gente ainda carrega uma visão muito romantizada de que, sabe, eu sou cristã e tem um versículo que, assim, Jesus foi muito honesto ali, a hora que ele fala assim, no mundo tereis aflições. Eu não sei em que momento a gente deturpou isso para dizer assim, no mundo tereis resort all inclusive, sol todos os dias,
caipirinha, vida fácil, o banco cheio de dinheiro, zero preocupações. Jesus é muito honesto, ele fala, no mundo tereis aflições. Aí ele acaba, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, tenham esperança em mim. Mas a gente negligencia essa parte do no mundo tereis aflições e acredita numa ideia muito adolescente, juvenil, de que as coisas não podem dar errado pra mim. De que as coisas elas têm que andar pavimentadas em ruas de ouro. Zero problemas. E aí quando acontece, e sempre acontece, mas toda vez que acontece, eu me pego surpresa. Do tipo, por que isso está acontecendo comigo? Ora, porque você é um ser humano nessa terra, nesse lixo de pessoas pecadoras e errantes e cheias de erros e zero perfeição. Então tá todo dia um errando com o outro, todo dia. O mundo é cheio de pessoas e por isso, e as pessoas que não são perfeitas vão errar e erram com elas, com outras e enfim. Mas a gente se vê surpresa. Porque shit happens. Merdas acontecem. E muito. Ou vocês acham que era a minha alegria ter passado um feriado com a minha cachorra sufocando dentro de casa. E você sem saber, porque eles não falam onde é, o que tá doendo, faz exame não pega nada. E aquela loucura, corre para um lado, corre para o outro. E a cachorra passando mal, e a gente desesperado. Porque merdas acontecem o tempo todo. Só que depois de muito deserto, de muita merda, de muito vale que você vai passando, você vai se dando conta. Eu acho que o principal, que deserto é lugar de passagem. Ele não é lugar de morada, tá? Tem pessoas aí que estão se arrastando por longos desertos, porque beleza, não tomam uma determinada atitude, porque tem alguns desertos de estimação, porque não tem força e saúde emocional suficiente para sair deles, mas deserto é lugar de passagem. E para mim, Andréia, e aqui estou falando, não, isso vocês não vão ver separado aqui nesse podcast, que é a minha parte espiritual, de que para mim desertos são panos de fundo para muitos milagres que aconteceram na minha vida. E os milagres, as coisas que acontecem, que desafiam a nossa fé, a nossa crença, que é aquela coisa que, nossa, parecia impossível e aconteceu, são os milagres que fortalecem os meus dias ruins hoje. Porque quando eu tô passando por aquele momento que eu passei com a Luli, eu me lembro do momento onde eu quase perdi ela, lá atrás, numa cirurgia da hérnia dela. Então, quando a cirurgia da hérnia dela aconteceu, eu me lembrava de outros momentos onde a Luli foi muito resiliente, onde ela passou por uma pancreatite que a gente quase perdeu. Mas foi muito. A cachorra teve icterícia, ela ficou inteira amarela. Então, quando eu passo por esses desertos, eu começo eles se tornam panos de fundo, eles começam a se tornar palco de milagres. De você ver coisas acontecendo que constroem testemunho, constroem lembranças que me ajudam a perseverar quando, de novo, porque vai acontecer sucessivos desertos nas nossas vidas, para me dar esperança para passar. Porque ontem, quando ela teve que fazer esse procedimento, e aí, olha, Andréia, lembrando que é risco, ela pode não voltar da sedação e tudo mais, eu me apeguei muito em tipo assim, não, ela já foi sedada outras vezes, essa cachorra já operou da coluna, essa cachorra já teve pancreatite. Então, os milagres passados constroem também a minha fé e a minha perseverança hoje. Então, para mim, o deserto, ele se mostra nesses dois passos, assim, não é lugar de morada, não cabe eu morar nesse lugar, e ele pode ser pano de fundo para muitos milagres e coisas boas. E aí tem, para mim, 5 coisas que o deserto me ensina muito. E eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, quem me ouve aqui sabe, quem me conhece sabe, e quem tá me ouvindo pela primeira vez, fique ciente. Eu não romantizo merdas. Eu não romantizo dificuldade. Pra mim, eu quero que a seleção brasileira vença a Alemanha. Não, eu quero que a seleção brasileira pegue o 15 de Piracicaba, o Mirassol,
Os meninos lá que jogavam na 8ª série lá da minha escola. Eu quero facilidade, eu não romantizo dificuldade, tá? Porém, como adulta, eu tenho a certeza, tal qual a morte, a certeza de que vamos passar por momentos muito ruins na nossa vida. Sempre. Tá bom, pode saber. É o tal do tudo passa. Momento bom passa, momento triste passa, tudo passa. Mas tem 5 coisas que passar por esses desertos tornam eles um pouco mais tranquilos de passar e me trazem mais maturidade. O primeiro é entender que no deserto, se tem uma coisa que constrói caráter, é deserto. Porque no deserto a gente fica mais humilde. A gente desce do sapatinho. Você pode ver aquelas pessoas que elas são difíceis, pessoas arrogantes. Aí a pessoa vai lá e ela descobre, por exemplo, uma doença. Sai do controle dela, pega desprevenida, uma doença difícil, um momento, né? A postura da pessoa muda. Ela fica mais humilde, ela trata as pessoas em volta com mais... Algumas. Hoje tem umas que ainda continua insuportável, mesmo com o mundo da pessoa desmoronando. Mas a grande maioria fica mais humilde. E eu sou essa pessoa. Porque a gente vem vindo, tá tudo bem, e você tá no salto alto, e a coisa tá acontecendo, e você tá maravilhosa. E quando a merda acontece, que te passa a rasteira, você, opa, vamos mais devagar, vamos falar com mais doçura, vamos com calma, desce desse salto alto. E todas as vezes que a vida tirar a gente de uma postura arrogante, todas as vezes que a vida colocar a gente numa posição de mais humildade, pode ter certeza que você tá se tornando um ser humano melhor. Não dá pra ser um ser humano bom arrogante. Não dá. Ai, mas eu preciso ser arrogante. Não, ninguém precisa ser arrogante. Você precisa, às vezes, ter uma posição firme, às vezes vai ter que ali falar um pouquinho mais puxado, mas ser arrogante não tem nada de bom nisso. É um ser humano lixo. Então, se esse deserto, se esse momento está fazendo você ficar mais humilde, pedir mais por favor, ser mais legal com as pessoas, ser uma pessoa mais acessível, então já tá te tornando melhor. E o deserto faz isso com a gente, ele amassa a gente. Ele faz a gente assim, ó, ficar pianinho e ficar na nossa. Segundo ponto, momentos de deserto são momentos que nos colocam em silêncio. Porque o mundo é agitado demais. E aí a gente vai entrando naquela roda da vida, do trabalho, vai pra casa e treina, e isso, e cuida do filho, e faz a comida, e corre aqui, e vão pagar a conta, que a gente começa a entrar no modo automático, que não é bom. Ninguém quer viver uma vida, imagina você viver uma vida sempre nesse automático de demandas, e aí você chega no final da vida e fala assim, tá, então a minha vida inteira eu só resolvi demanda? A gente precisa, algumas vezes, ser chacoalhado para lembrar da finitude da vida e principalmente que ela passa muito rápido. E eu vejo esses momentos de deserto como momentos em que pessoas voltaram-se mais para a família, desaceleraram, começaram a dar importância em outras coisas que talvez não era tanta. Por exemplo, minha irmã. Minha irmã é uma pessoa que eu passei anos da minha vida tentando transformá-la numa pessoa fitness. Ela tinha um exemplo dentro de casa, ela via eu fazendo, não era por falta de chamar, por falta de incentivo, ainda não tinha dado o momento virada de chave nela. Mas o momento veio como? Quando quase virou a camisetinha de saudade. Ela teve um princípio do infarto, teve uma inflamação no coração, enfim. Agora a bonita quer fazer corrida, faz crossfit, faz personal. Ou seja, ela silenciou, entendeu o que era importante e agiu. O deserto faz isso com a gente. Dá pra criar muita sabedoria no deserto. Inclusive, algumas pessoas, uma menina me perguntou, nossa, eu gosto muito dos seus vídeos e tal. Aonde você adquire tanta sabedoria? E eu falei, pra mim são duas coisas. O primeiro que está sempre nas minhas orações, um pedido pra Deus pra ser sábia. Porque Deus fala isso pra gente. Peça por sabedoria e será dada. E eu peço muita sabedoria pra Deus. E a sabedoria que Deus me dá, ela nunca vem de um livro. Ela não vem de uma aula que eu assisti. A sabedoria vem do quê? Perrengue.
O que foi que eu aprendi com os perrengues que eu passei. Deserto é lição, gente. Não tem escola melhor do que o perrengue. Terceiro, momentos de deserto são momentos onde eu fico mais atento. Eu fico mais ligado, eu fico mais, assim, eu começo a ler as pessoas, porque às vezes você tá naquele automático e você tá criando uma cobra, uma jararaca do seu lado e você não tá enxergando, porque você tá naquele modo automático. Quando eu passo pelo deserto, e aí eu enxergo as pessoas que estão do meu lado, quem fica, quem vai, quem permanece, quem ajuda, quem atrapalha, neste momento, de estar mais atento e presente no que eu estou fazendo, eu começo a enxergar as pessoas, eu começo a enxergar as situações, eu começo a enxergar o que eu estou fazendo da minha vida. E todo momento onde eu paro para observar como eu estou tocando a minha vida é um momento muito importante. São momentos de virada. Por isso que eu sempre acredito que momentos de deserto, eles antecedem viradas de chave homéricas na minha vida. Foi momento de muito perrengue que me fez agir. Mas para agir, a gente precisa estar atento. Que aí vai para o quarto ponto para mim que eu vejo em todo o deserto. Pelo fato de você ficar mais atento, você começa a buscar mais oportunidades. O fato do deserto ter te tirado do automático, ter abalado as tuas bases, ter mexido com as tuas estruturas, fala assim, opa, do jeito que eu estou fazendo não é legal. Eu preciso buscar oportunidades. Eu preciso ficar mais atento. Às vezes tem oportunidades que estão acontecendo do meu lado e eu não tô pegando. Não tá acontecendo. Porque eu não tô atento, eu não tô prestando atenção nisso. Por isso, e aí, né, eu vou falar, por exemplo, e não tô romantizando isso, pelo amor de Deus, vocês não colocam palavra na minha boca. Mas o momento do lockdown, durante toda a pandemia, que foi um momento muito ruim e merda pra todas as pessoas, pra quem contraiu, pra quem perdeu pessoa, pra quem perdeu negócios e tal, mas tiveram muitas pessoas que neste momento ficaram mais humildes, silenciaram, ficaram mais atentos e encontraram oportunidades para o último ponto que o deserto me ensina: movimento. Porque começa a ficar tão ruim, começa a ficar tão inóspito, tão quente ou tão frio, que a única coisa que eu posso fazer é me mover. Porque eu vou morrer nesse deserto se eu continuar. Se eu começar a tratar meu deserto como desertinho de estimação, eu vou morrer aqui dentro, porque não vive nada no deserto, nada prospera no deserto. E é isso que a gente precisa ter nestes momentos. E eu não tô falando aqui que, você tem que, que legal, que delícia, estou passando por esta merda, estou tão feliz. Não, mas a gente precisa começar a ter postura. Uma postura de proatividade, de não se render. Porque na hora que tava acontecendo toda essa merda com a Luli, nesse final de semana, eu queria muito deitar em posição fetal e chorar. Porque tava fora do meu controle, minha cachorra não tava em casa, minha cachorra tá internada. Eu queria chorar. Mas o que eu pensei? É agora que eu preciso me movimentar. Primeiro que a gente tem que pagar. Aí quem se lembra do episódio passado de Dona Pet Love, que vai ter que dar uma ajudada aqui num plano de saúde pra cachorrinha. Pra momentos exatamente como esse. E aí eu fico pensando assim, é agora que eu tenho que me mover. Então eu tenho que arrumar a minha casa, eu vou ter que ir atrás, porque agora a Bonita tem que fazer dieta, porque é hipertensa, descobrimos que é hipertensa. Então eu já fui atrás de como que a gente vai poder fazer isso, organizar a casa, pra fazer de um jeito diferente. Pra encontrar ali uma oportunidade. E eu tô falando assim de um momento difícil, mas não deixa de ser um deserto. E tem gente passando por desertos muito piores. Que precisa se questionar, por que eu tô passando por isso? O que eu preciso aprender aqui? Tudo que eu falo pra vocês, tudo que eu trago aqui, que vocês falam que ajudou vocês, que ajudou a vida de vocês, que transformou a vida de vocês, é fruto do que eu aprendi em momentos de deserto. Não foi, e gente,
A grande maioria das coisas que eu aprendi aqui não foram em momentos de conforto, não foi em momento de que eu tava lá em Maragogi, em águas cristalinas, nadando, pegando ouricinho na mão. Não foi, dali eu não tirei lição. O que hoje muda a vida de vocês, que vocês escutam aqui, foi momentos de deserto. O que eu posso fazer aqui? Foi momentos de deserto que eu me movimentei, que eu mudei a minha vida e que, acima de tudo, eu me apeguei muito na minha fé. E por isso é indivisível. Eu não consigo. Isso não é um podcast cristão. Isso não é. Eu não quero falar para vocês que essa é a fé que salva. Não é isso, mas é indivisível. Porque nos momentos de deserto foi a minha fé, foi a minha espiritualidade que me manteve de pé. Porque tem horas que você olha e você não vê uma alma viva do seu lado. Não tem ninguém. E tem horas que nem pessoas que estiverem do seu lado podem fazer nada do que a sua fé, do que uma fé inabalável de acreditar que existe um Deus que está fazendo melhor. Que é Deus de bonança, mas também é Deus de deserto. E que no deserto Deus não muda. O mesmo Deus que permitiu o deserto, ele vai permitir o suprimento, é ele que vai continuar te dando provisão, é ele que tá com você na bonança e tá com você no momento difícil. Foi a fé que me manteve muito firme. É a fé que eu olho e falo, Deus, que seja feita a tua vontade. Eu quero muito que a Lula esteja aqui, mas eu não quero que ela esteja em sofrimento. Faça a tua vontade. Que me faz passar por esses desertos de uma maneira um pouco mais tranquila e um pouco mais fácil. Se esse é o seu momento agora, eu te convido a isso, a se apegar na tua fé, ter uma postura de quem vai atravessar esse deserto e não morar nesse deserto. Um beijo e até a próxima.